Eu salvo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Quero chamar a atenção dos irmãos e irmãs para a profecia de Apocalipse, capítulo 17, pois é muito importante nós entender que tem tudo a ver com os últimos eventos da história terrestre. Então eu quero chamar a atenção para os irmãos, porque muitos interpretam esta profecia para o tempo passado, apenas coloca pouca coisa para o tempo futuro. Eu quero dizer que esta profecia ela não está para o tempo da Idade Média, como muitos apresentam, pois nós vamos logo entendendo que na Idade Média, lá em Apocalipse capítulo 13 e o verso 7, lá fala que a besta venceu os santos, como você está vendo aí na tela o texto. Agora já em Apocalipse capítulo 17, você vê que os santos vencem a besta, como você está vendo aí na tela o verso, juntamente com o Cordeiro, pois o Cordeiro os vencerá e vencerão também os fiéis e eleitos que estão junto com o Cordeiro, vence a besta. Então é dois períodos completamente distintos e diferentes. O período que a besta vence os santos é no período da Idade Média, do ano 538 até o ano de 1798, quando a Igreja de Cristo quase foi aniquilada pela Igreja Católica, pois a Igreja Católica matou mais de 100 milhões de servos de Deus. E já agora, em Apocalipse capítulo 17, o Cordeiro com os fiéis eleitos vence a besta. É o período, agora no período do tempo do decreto dominical, para todos receber a marca da besta na sua fronte ou na sua mão direita, que é o decreto dominical. Então é completamente diferente esses dois eventos. O primeiro, como eu já disse, a besta vence os santos, que foi na Idade Média, e agora os santos vence a besta, que é no período do tempo do decreto dominical. Então já foi um item mostrando que Apocalipse capítulo 17 não é para a Idade Média, mas para o futuro. Então vamos continuar a nossa análise sobre o Apocalipse capítulo 17. Os irmãos veem também que o profeta João, ele é levado em visão para o tempo do julgamento da meretriz. Então é sabido de todos que o julgamento da meretriz é no futuro. Então não é para o tempo da Idade Média. Então esta visão, mais um item, é para o futuro, não para o tempo da Idade Média. Então agora nós vamos para outro item. Então o profeta João vê a prostituta embriagada com o sangue dos santos. A prostituta embriagada com o sangue dos santos não pode ser no período do ano 538 a 1798, pois ali esta data ela está se embriagando. Eu vou fazer um exemplo para você entender. Quando uma pessoa está numa mesa assentado, bebendo sua cerveja, bebendo seu bebida alcoólica, a pessoa não está embriagada, está se embriagando. Somente quando termina ali que a pessoa está embriagada. Então a prostituta está embriagada na visão do profeta de Apocalipse capítulo 17. No capítulo 17 está embriagada a prostituta. Então não pode ser na Idade Média, porque na Idade Média, quando a prostituta, a Igreja Católica, estava matando os servos de Deus, ela não estava embriagada, ela estava se embriagando com o sangue dos santos na Idade Média. Mas após o ano de 1798, agora sim, a meretriz, ela está embriagada. Vocês entenderam?
Entenderam como é que é as coisas? Então é dessa forma. Então o profeta João está na visão para o tempo que a prostituta está embriagada, que é o período após o ano 1798, para o tempo que nós vivemos hoje. Então, Apocalipse capítulo 17 não pode ser para o passado. Então, vamos continuar ainda entendendo o Apocalipse capítulo 17, pois foi apresentado mais um item, comprovando que não é para o passado, mas sim para o tempo que nós vivemos. Então, mais uma coisa que eu quero dizer, mas outro item eu quero apresentar é que a prostituta, ela é a mãe das meretrizes. Na Idade Média, do ano 538 a 1798, a prostituta, ela não poderia ser a mãe das meretrizes. Ela ainda não era mãe das meretrizes, porque as meretrizes ainda não existiam. Mas agora tem as suas filhas, que são as igrejas evangélicas, que fizeram o ecumenismo com ela. Agora sim, agora se adapta completamente o verso, que a prostituta é a mãe de todas as meretrizes da terra, pois todas as igrejas do mundo inteiro estão unidas com a prostituta, com a igreja católica. Então tá claro, a profecia não é para o passado, mas sim para o tempo que nós vivemos. Então vamos ainda para outro item, para você compreender o Apocalipse capítulo 17. Diz assim para o profeta João, o anjo: a besta que tu viu, ela já foi, mas não é mais, mas voltará a ser. Ou seja, está dizendo, a besta que tu está vendo agora, essa visão, ela já foi a besta no ano 538 até o ano de 1798, foi a besta. O período que ela estava matando mais de 100 milhões de servos de Deus. Mas não é mais, é o período que nós estamos vivendo hoje. A besta não é mais, estamos num período da liberdade religiosa. Mas ela voltará a ser, que é o período do decreto dominical, o período que começa a perseguição contra os que guardam o Santo Sábado. Então, ela voltará do abismo, ou seja, virá aquele mesmo poder da Idade Média para o tempo presente. Você está entendendo como é que é a profecia? O mesmo poder perseguidor da Idade Média vai voltar ainda. É assim que é a profecia bíblica. Outra item eu quero mostrar para vocês, que diz, olha, a besta que tu está vendo, ela não é. Ou seja, no período da liberdade religiosa, a besta, ela tem 7 cabeças, mostrando que são 7 reis. Então, não é para o tempo passado, mostrando do período da liberdade religiosa, quando o Vaticano passasse a ser um país independente, que foi no ano de 1929, quando os papas começassem a atuar como rei do Vaticano, tendo a sua própria moeda, o seu próprio banco. Então, a partir desta data, ia haver apenas 7 papas, que são os 7 reis. Interessante que o anjo diz para o profeta, mesmo assim, 5 caíram, 1 existe. Ou seja, o profeta João está em espírito para o tempo que 1 existe. 5 já havia caído ou morrido. Ou seja, o profeta João está arrebatado em espírito para o tempo do Papa João Paulo II. Então o anjo diz assim, o outro ainda não veio, mas quando vier, vai durar pouco tempo. Ou seja, o outro que ia vir era o Papa Bento
16, ele veio e se cumpriu a profecia. Ele durou pouco tempo, renunciou. Então, a Bíblia diz, e a besta é o 8º, mas procede do 7º. Ou seja, no pontificado do 7º, vinha o 8º Papa. Ou seja, ele não é a 8ª cabeça, porque a besta tem 7 cabeças. O 8º Papa vinha na 7ª cabeça, que a 7ª cabeça pertence ao Papa Emérito Bento XVI. Você está entendendo? Então está se cumprindo novamente. Mais um item na profecia, pois está se cumprindo. Hoje estamos num período que o mundo tem 2 papas. Papa Emérito Bento XVI, que é o 7º da 7ª cabeça, e o Papa Francisco, que é o 8º da 7ª cabeça, pois só tem 7 cabeças a besta, ocultando do ano de 1929. Então, a profecia é clara, é dessa forma. Então, mais um item mostra que o Apocalipse capítulo 17 não é para o passado, mas sim para o futuro, para o tempo que nós vivemos. É mais esse item que eu vou falar para vocês agora. A besta, que é o 8º rei, vai destruir a meretriz. Como será isso? É bíblico. Como você vê aí o verso na tela. Então a besta é o 8º rei, o Papa Francisco, vai destruir a meretriz, que é o Vaticano. A sede da grande prostituta é o Vaticano. Então nós sabemos que o 8º rei, que é o Papa Francisco, ele é da ordem jesuíta, uma ordem inteiramente feiticeira, paganismo puro. Então a ordem jesuíta, ela usurpou o Vaticano, como colocou esse Papa, que é o 8º rei, o Papa Francisco, e agora ele vai destruir para se cumprir a profecia, como está na Bíblia. Então, essa é a verdade. O último Papa da história terrestre é o Papa Francisco, o 8º rei da profecia, que o Apocalipse capítulo 17 não se aplica para o tempo passado, para a Idade Média, mas sim aplica para o tempo que nós vivemos hoje. Os 10 chifres representam as 10 poderosas nações que vão dar o seu poder para a besta, certo? Então é isso a verdade. Essa é a verdade pura para o nosso tempo. É muito importante você entender a profecia corretamente, para que você se desperte e não anda de noite como os demais. Anda de noite, mas a Bíblia diz que nós não somos da noite, nós somos do dia. Portanto, nós sabemos o que vai acontecer, porque nós entendemos a profecia corretamente. Então eu fiz uma análise somente do Apocalipse capítulo 17, pois um estudo seria muito comprido o vídeo. Ia ser mais de 2 horas de prazo para explicar detalhadamente cada coisa. Mas apenas fiz uma análise para nós compreender melhor o Apocalipse capítulo 17. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.